Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Podemos, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, que está a tua palavra, Senhor Deus amado, fala aos nossos corações, Senhor Deus amado, teu Santo Espírito, Senhor Deus, nessa hora, possa nos abrir, Senhor Deus, a nossa mente, Senhor Deus, e o nosso coração, para que possamos ouvir e entender, ó Pai, e pôr em prática, ó Senhor Deus, aquilo que a tua palavra nos revelar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas perguntas que certamente brotaram na cabeça do nosso jovem antes dele tomar essa decisão de não seguir a Cristo. Essas perguntas, basicamente, são as mesmas que todos nós temos dia após dia, quando nós nos encontramos em uma encruzilhada e temos que tomar a decisão de seguir a Cristo ou seguir um outro caminho. Todos nós passamos por isso uma vez na vida, quando aceitamos do Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas também passamos por isso todos os dias, quando nós tomamos as nossas decisões. Porque todos os dias nós somos chamados a seguir a Cristo ou seguir o mundo. E essa é uma coisa que nós temos que ter em mente. O nosso chamado não terminou o dia que levantamos a mão, mas o nosso chamado, ele segue todos os dias de nossas vidas. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo ou não. Nós temos que ter isso em mente. A primeira pergunta que certamente veio para aquele jovem foi: tá bom, vem e segue-me, mas para onde? Para onde Jesus quer te levar? Para onde Jesus quer me levar? Para onde Jesus queria levar aquele jovem? Nós olhamos para as nossas vidas e ficamos admirando aquilo que Deus já fez em nós e aquilo que aonde Deus nos levou. Pensando: poxa, eu não imaginava. E, na verdade, nenhum de nós consegue imaginar, no dia que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para onde Deus vai nos levar, por quais caminhos que Deus vai nos abrir portas para que nós trilhemos. Nenhum de nós pode imaginar. A gente tem assim, uma vaga ideia, tem alguns sonhos que cada um de nós carrega dentro do seu próprio coração, alguns desejos que nós carregamos, mas, verdadeiramente, a obra que Deus tem para nós é algo muito maior do que nós possamos pensar e imaginar. Deus nos fala lá em Lucas 9, 57, 60, quando eles caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Para onde Deus quer nos levar? Para onde Deus quer que nós sigamos a Jesus Cristo? Para o seu reino. E o seu reino é maior do que um espaço físico, é maior do que o próprio mundo possa conter. O reino de Deus, ele está acima de todas as coisas. Deus tem um propósito para nos levar ao seu reino. Onde Jesus ia, acompanhava uma multidão de pessoas, mas os verdadeiros discípulos eram só quantos? 12. De uma multidão que acompanhava, quem de verdade o seguia? 12. Porque seguir a Cristo é algo maior do que só acompanhar. É algo maior do que saber para onde ir. Aquelas multidões sabiam exatamente aonde Jesus estava, iam até aquele local, encontravam ali a sua bênção, ali ficavam. Quando a gente vê aquele sermão do monte, a gente vê aquele momento maravilhoso e consegue perceber Jesus ali, então, com aquela multidão, dando comida, despejando bênçãos sobre a vida de cada um deles. E eu falo assim, despejado no linguajar muito
simples, no sentido de muitas bênçãos foram colocadas à disposição daquelas pessoas. Mas, ao final de todas aquelas bênçãos, aonde foi aquela multidão? Quantos permaneceram com o Senhor Jesus até o último dia? Meus irmãos, temos que ter em mente, aonde Jesus quer nos levar, passa por caminhos que não são necessariamente os caminhos que nós queríamos ir. Então, nós somos levados a tomar uma decisão, seguir ou não seguir a Jesus. Aquele jovem teve que tomar essa decisão. Muitas pessoas seguiam a Cristo, não eram pessoas da sociedade, da época, que muitas pessoas não tinham grande voz, muitas pessoas eram pobres, outros eram aleijados, outros eram coxos, outros eram leprosos, e outros simplesmente eram curiosos. Não importa quem era aquele jovem que estava ali tentando alcançar algo de Deus. Não importa nem mesmo aquilo que nós somos, porque nós não seguimos a Cristo pelo que somos. Seguimos a Cristo porque Ele, assim, olhou para nós, nos chamou, e nós tomamos a decisão de segui-lo. E esse ato de seguir não tem a ver para onde estamos indo. Quem segue, segue a Cristo. E aí não é um passo no escuro, aquele tem um célebre desenho que mostra o homem dando um salto no abismo. Seguir a Cristo não é saltar no abismo, apesar de não sabermos aonde estamos indo, sabemos que o melhor está por vir. Deus não tem para nós reservado o pior, Ele tem sempre para nós reservado o melhor. A bênção de Deus sempre está a um passo ao nosso distante. Então nós podemos caminhar, seguir em frente, mesmo que não tenhamos a plena convicção de onde estamos caminhando, Deus Ele vai nos conduzindo, e quando nós olharmos para o lado, nós vamos ver que mesmo se andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco. Caminhar, seguir a Jesus, andar nos passos de Jesus, é ter a certeza de que, por onde quer que andemos, não importa onde seja, estaremos bem. Estar bem é estar com Cristo. Ainda que a doença bata a nossa porta, ainda que ela tome conta de toda a nossa vida, ainda assim, aqueles que estão com Cristo estão bem. Não são poucas as vezes, não são poucos testemunhos de pessoas que vão fazer visitas aos hospitais para dar ânimo ao doente e muitas vezes saem mais animados do que o próprio doente. Não são poucas vezes que isso acontece, porque se o Espírito Santo está lá naquela vida, Jesus Cristo está se fazendo presente ali. Então, aquele que tem a presença de Cristo, não importa onde esteja, o caminho que ele vai trilhar é sempre um caminho de bênção, um caminho de paz. A paz vos dou. Assim diz a palavra, eu acho maravilhoso isso. Nós entendemos que Jesus Cristo tem para nós um caminho de paz. Aonde ele vai nos levar? De verdade, eu não sei. Eu sei que o final da história é o céu. A vida eterna é o final da minha história. A vida eterna é o final do caminho de todos aqueles que um dia resolveram seguir a Cristo, aceitaram o chamado de seguir a Cristo. Então nós precisamos nos preocupar com o caminho, porque ele mesmo, Jesus, disse que ele é o caminho. Então basta eu andar com ele, tudo certo. Todas as coisas que são necessárias para eu chegar ao final, ele mesmo vai prover. Ele é o nosso provedor. O jovem entendeu que seguir a Cristo não era seguir uma vida religiosa, cheia de benesses desse mundo, mas que precisaria seguir o caminho da abnegação para herdar a vida eterna. Meus irmãos, aquele jovem captou essa mensagem, ele já fazia todas as coisas que a religião daquele tempo assim o pedia. As regras religiosas ele seguia. Talvez, se estivesse no nosso tempo, ele seria um daqueles jovens que vêm ao culto de domingo de manhã, que participam do culto domingo à noite, que vão no pequeno grupo, que tocam, que cantam, mas, no fundo, ele ainda era vazio de Cristo. Apesar de ter a aparência de religiosidade, não é a religiosidade que vai nos levar ao céu, é seguir a Cristo. E para seguir a Cristo, nós temos que seguir o caminho de abnegação, ou seja, abrir mão de nós mesmos. Abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão do nosso amanhã, para entregar tudo isso às mãos de Deus. Seguir a Cristo é seguir por um caminho que nós não sabemos qual é que é, mas que podemos entender claramente que o final dele é a vida eterna. Aquele jovem entendeu isso e pôde tomar a decisão. Uma outra pergunta que fica pensando, tá, mas é que aceita um convite desses?
Quem é que aceita um negócio desse assim, que parece tão obscuro para aqueles que são racionais, para aqueles que buscam uma vida dentro de uma razão? Ora, a razão que Deus oferece a nós é a razão que vai além da nossa razão, porque é a razão de Deus em nós. É Cristo em nós. Quem aceitou o convite? Nós podemos ver lá em Mateus 4:18 a 22, nós vemos alguns jovens que aceitaram o convite, vemos lá em Mateus 9:9, o homem que aceitou o convite estava ali trabalhando e aceitou o convite. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai, os seguiram. Não houve dúvida, eles seguiram. Eles não pararam de ficar olhando todas aquelas dúvidas interiores, mas eles abriram mão das suas próprias dúvidas e seguiram. Mais à frente nós vemos a chamada de Mateus, diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E o que Mateus fez? Ele se levantou e o seguiu. Aonde está a dúvida? A dúvida estava no coração de todos esses homens, com certeza. Assim como estava na dúvida no meu coração no dia que eu aceitei a Cristo, assim como estava na dúvida de cada um dos corações de vocês por aceitar a Cristo. Mas a certeza de estar no melhor caminho suplanta a dúvida. Então, aquilo que era a dúvida humana se torna em algo que vai além, é a fé. E já não vivo mais pela razão do homem, agora vivo pela fé. A fé no Filho de Deus. Meus irmãos, aqueles que aceitaram o chamado de Cristo não vivem mais segundo a sua própria razão, mas vivem pela razão de estar servindo a Cristo, de estar seguindo a Cristo. A razão muda, a história das nossas vidas muda, tudo aquilo que fazemos a partir daí muda. Aqueles homens tiveram suas vidas transformadas, eles abriram mão de todas as coisas para seguir. Ora, muitas vezes a gente fica imaginando: mas abrir mão de todas as coisas significa que eu vou ter que trocar de profissão, significa que eu vou ter que trocar de cidade, significa que eu vou ter... E a gente começa a fazer um monte de questionamentos. Primeiramente, seguir a Cristo significa que tu vai estar no melhor caminho. Ponto. A partir dali, aquilo por onde Deus vai te conduzindo, através de Cristo, da sua palavra, através do Espírito Santo, que vai te movendo todos os dias, vai ser algo que vai ser fascinante dia após dia, e cada vez mais fascinante. E só aqueles que tiveram a chance de aceitar a Cristo, de tomar essa iniciativa, podem caminhar por esse caminho. Nenhuma outra pessoa do mundo consegue caminhar o caminho de Cristo, somente aqueles que estão com Cristo. As pessoas podem ler a história de Jesus, as pessoas podem conhecer o Jesus, homem que trilhou por aqui, mas o Cristo, só aqueles que aceitaram podem verdadeiramente andar com ele. Meus irmãos, esses homens entenderam isso e viveram isso. Vamos ver como é que eram essas pessoas. Eu fiz aqui um rápido levantamento apanhado dos 12, os principais 12 que estiveram com Cristo, os apóstolos do Senhor. Diz assim: olha, André foi o primeiro apóstolo que aceitou. Irmão de Pedro, abandonou tudo para seguir Jesus, quando nós vemos nesse texto aqui, de Mateus 4:18. Mas olha interessante, ele nasceu em Betsaida, era sócio de seu irmão, ou seja, era um homem que tinha seu próprio trabalho, tinha suas próprias condições financeiras, ele caminhava com as suas próprias pernas, e ele abriu mão de tudo isso para seguir a Cristo. Pedro, seu irmão, Simão, pescador, igualmente como André, foi chamado enquanto estava ali trabalhando. Em meio ao seu trabalho, ele sentiu o toque irresistível do Espírito maravilhoso, aceitou Jesus na sua chamada e disse: eu vou. E abriu mão de todas as coisas e foi. Um homem que era recalcitrante, muitas vezes, um homem que era, ao mesmo tempo, amoroso, tímido e, muitas vezes, explosivo, entendia com dificuldade os ensinamentos de Cristo, mas se tornou um grande homem de Deus. E, segundo a tradição, ele foi o primeiro grande homem. E a tradição romana nos diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Será que o final da história foi a cruz? Ou o final da história foi a vida eterna? Filipe aceitou o chamado na hora em que conheceu Jesus. Está em João 1:43. Também era nascido de Betsaida.
não por coincidência, mas porque Cristo tinha um trabalho fenomenal de restaurar pessoas que estavam ali em meio a uma situação difícil. A cidade de Betsaida nem era uma das melhores cidades, pelo contrário, é uma das cidades mais tímidas de toda a região da Galiléia, e a região da Galiléia era uma das regiões mais pobres de toda a região. Então, o que se esperava que saísse dali? Saíram dali, da onde ninguém esperava, homens cheios de Deus, que mudaram a história do mundo. Tiago, chamado Boanerges, filho de Zebedeu, chamado enquanto estava pescando no barco de seu pai, como nós lemos aqui em Mateus 4:18, 4:21. Ele trabalhava na pesca junto com seu pai. Igualmente, era um homem, um jovenzinho que tinha as condições para ter um grande futuro. Quantos jovens nós conhecemos que dizem assim, mas ele tem um grande futuro, vai abrir mão de tudo para ser missionário, como pode? Graças a Deus por aqueles que aceitaram esse desafio. Graças a Deus por aqueles que ouviram o chamado do Senhor e abriram mão de todas as coisas. Abriram mão das benesses do mundo para seguir a Cristo. João, seu irmão, foi chamado junto com ele. Igualmente Betsaida, igualmente pescador. A princípio era um homem tímido, mas se tornou um apóstolo maravilhoso. Esses dois homens eram chamados de filhos do trovão. Eu fico imaginando como deveria ser o temperamento deles antes da conversão, filho do trovão. E aí, no final, a gente vê João escrevendo as cartas mais amorosas que nós temos registro. Meus irmãos, Jesus transforma. Jesus nos coloca em caminhos diferentes. Jesus faz em nós algo tremendo. Seguir a Cristo é ter uma vida diferente daquilo que nós possamos pensar e imaginar. Mateus, coletor de impostos. Os coletores de impostos naquela época eram homens que sequer eram tidos como boa pessoa. Os coletores de impostos, eles eram covardes, muitos deles eram corruptos, muitos deles eram homens terríveis. E aquele homem abriu mão de todas as coisas que o mundo podia dar. Todas as coisas que esse mundo terrível tem disponível para aqueles que são igualmente terríveis, para seguir a Cristo. Abriu mão. Ele não parou e disse assim, Jesus, deixa eu em casa pensar um pouco na sua proposta, vou fazer umas contas, afinal sou bom de conta. Não. Ele entendeu que a vida eterna era melhor do que todas as coisas dessa vida. Tomé, incrédulo desde o seu início, desde o princípio até o final, mas depois tornou um homem cheio de fé e pôde compartilhar. E a tradição fala que Tomé trabalhou pregando a palavra de Deus da Síria, Pátria, Pérsia, Índia, avançou por vários lugares. Meus irmãos, imagine um homem que não cria em coisa alguma. Quantos ateus vocês conhecem? Quantas pessoas que não têm fé em coisa alguma? Essas pessoas têm que ser tocadas pela palavra de Deus e ouvir no íntimo do seu coração, vem, segue-me. É isso que faz a diferença em nossas vidas. Simão, o Zelote. Zelote era um grupo de homens patrióticos altamente revoltados com o Império Romano, que queriam impor pela força o senhorio do Estado de Israel. E esse homem abriu mão de toda essa sua relação patriótica, política, essa revolta interior, abriu mão de todas as coisas para seguir a Cristo. Ele não estava seguindo uma ideia nova, revolucionária, ele não estava seguindo um novo líder, ele estava seguindo o Cristo. Ele viu em Jesus o Cristo e abriu mão de todas as coisas, as suas próprias convicções, para tomar para si as convicções de Cristo. Segundo a tradição, a sua morte tem duas versões, uma transpassada por uma flecha enquanto orava e outra que foi torturado perto a madras. Meus irmãos, nenhum deles ficou parado, todos avançaram, todos levaram a palavra, todos se dispuseram a viver uma vida de caminhada, de andar com Cristo. Bartolomeu, igualmente chamado, igualmente Galileu, também foi um homem cheio do Espírito. É que diz que tenha trabalhado na Índia e na Armênia. Segundo a tradição, ele foi esfolado pelos bárbaros e recebeu um golpe de misericórdia, sendo decapitado entre os bárbaros. Mas a tradição não fala que ele negou a Jesus Cristo, mas fala que mesmo diante da perseguição, mesmo diante da mais profunda dor, ele permaneceu firme e fiel. E do seu sangue, certamente,
Muitas pessoas conheceram a Jesus, ouviram a sua voz. Vem e segue-me. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, ele aparece lá em Lucas 6,16, em Marcos 6,16, também nascido na Galileia, levou o nome de Cristo a vários lugares, levou até a Síria, a Arábia, a Mesopotâmia, e segundo a tradição morreu martirizado na Pérsia. Meus irmãos, note, o final da história desses homens não foi o final próspero que muitas pessoas hoje pregam como sendo evangelho. Não foi, estavam numa casa luxuosa, com vários carros, várias pessoas o servindo, e eles como semideuses. Não. Foram homens que entregaram sua vida e tiveram, sim, momentos maravilhosos, mas os momentos mais maravilhosos de suas vidas não foi quando eles conquistaram as benesses desse mundo, mas sim quando eles conquistaram a benesse da vida eterna. Meus irmãos, Tiago, filho de Alfeu, também de profissão desconhecida, mas ele era um dos mais jovens que aceitou a Cristo, e foi dos homens que mais trabalhou, segundo a tradição, viveu e trabalhou lá no Egito. Foi um grande homem de Deus lá. E para finalizar os 12, temos um, chama-se Judas Iscariotes. Esse homem, muitos teólogos dizem que sequer foi chamado por Jesus, dizem que ele foi um daqueles que se introduziu no meio de Jesus, entre aqueles que andavam com Jesus. O seu nome Judas, ele vem da raiz do hebraico, que é Yehudá e Iscariotes, e quer dizer um elogiável que nasceu em Cariote, o homem de Cariote. Cariote é uma cidade, segundo os historiadores, uma cidade que fica na região da Judéia. Então, note, de todos os 12, apenas um não era da região da Galiléia. Casualmente, Judas era da Judéia. Qual o perfil desses homens que aceitaram a Cristo? Jesus como sendo seu Cristo. Eles tinham algo em comum. Todos abriram mão de suas posições. Note que eu digo todos, inclusive Judas. Apesar de no final ele ter traído a Jesus, mas ele andou com Jesus durante todo o caminho. Abriu mão de posições. Abriu mão de estar onde ele estava antes, como, segundo a tradição, ele era um escriba. Um homem que tinha uma posição que ele podia, inclusive, como era da Judéia, ele podia ter escolhido melhor o seu mestre, mas ele escolheu a Jesus Cristo, o que era algo incomum na sua ideia, basicamente porque os homens da Judéia, eles não escolhiam os seus mestres, mas sim, eles eram escolhidos pelos seus mestres. Ele, como era um escriba, certamente era um homem de letras, era um homem de estudo, tanto era que a Bíblia nos mostra e dá a entender que ele era aquele que cuidava do dinheiro, da coleta, de todas as coisas, era uma espécie de contador, administrador das riquezas. Irmãos, Deus transforma todas as coisas. E uma das particularidades desses homens todos é que eles foram transformados. Quem aceita Jesus, quem segue a Jesus, é transformado dia após dia. E de glória em glória vai vivendo, dia após dia. O jovem não se enquadrava nesse perfil. Ele sabia demais, ele queria demais, ele tinha demais. Ele não abria mão de nada. Quantas pessoas que ouvem a mensagem de Cristo, ouvem a voz do Senhor, vem e segue-me, e não conseguem abrir mão. Certa vez eu estava conversando com um pastor lá de Porto Alegre, ele dizia assim que para que as bênçãos de Deus, a gente possa pegar as bênçãos de Deus, nós temos que abrir mão das coisas que nós temos segurado nesse mundo para estar com as mãos disponíveis para pegar as bênçãos de Deus. Nós temos que abrir mão daquilo que nós temos. Aquilo que nos toma espaço, nós temos que abrir mão para que Deus possa tomar o espaço em nossas vidas. Muitas vezes nós tentamos guardar para nós algo em nós, mas Jesus fala que aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor dele, vai achar, vai alcançar, vai ter a vida eterna. Então, o que Deus tem para nos dar é sempre melhor do que aquilo que nós temos a resguardar, aquilo que nós temos que guardar para nós. Aquele jovem não pôde fazer isso, porque ele achava que o que ele tinha já era suficiente. Então, ele não queria abrir mão da certeza, da segurança da sua vida. Mas, meus irmãos, seguir a Cristo dá uma outra segurança. Não dá a segurança para o amanhã iminente, mas dá a segurança para o amanhã da vida eterna. Ora, o que nós queremos guardar? O que nós queremos ter? Queremos ter a vida deste mundo ou a vida eterna? Aqueles que seguem a Cristo estão escolhendo a vida eterna.
Ainda que todas as coisas desse mundo passem, e certamente passarão, porque o tempo passa. Mas aqueles que entregaram-se a Cristo, então são nova criatura, e já não vivem mais segundo as vontades da sua vida para o agora, mas vive agora segundo a vontade de Deus para a vida eterna, para o futuro. Para seguir a Cristo é necessário aceitar a voz do comando e seguir sem reservas. Então, o que é seguir a Cristo? Se nós pensarmos em todas essas coisas, esses homens que aceitaram, aqueles que aquele jovem que rejeitou, o que é seguir a Cristo? Para onde eles estavam indo, nós entendemos que estavam indo para a vida eterna, e esse era o alvo. Mas o que é seguir a Cristo? Aí Mateus 28, 19, 20, nos dá uma visão. Na Mateus 16, 24, ele diz assim: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, seguir a Cristo é abrir mão de si mesmo para viver uma nova vida. Como diz a palavra, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, já não vivo mais pela minha vontade, mas agora vivo pela fé em Cristo Jesus. Tomo a minha cruz dia após dia. E muitas pessoas pegam essa palavra como se fosse, eu carrego um peso, um fardo. Não, porque seguir a Cristo não é fardo, seguir a Cristo é se livrar dos fardos. Seguir a Cristo não é pesado, porque estar com Cristo, estar no jugo, é carregar algo leve. É dividir com Cristo aquilo que nos faz pesado. O fardo de Cristo é muito leve, porque a cruz pesada, Ele está carregando, Ele já carregou todas as coisas. Nós não temos agora que carregar uma cruz de madeira. Nós não temos que ser crucificados. Ainda que fôssemos, a nossa cruz seria tão leve, incomparável à cruz que Cristo um dia teve que carregar. Meus irmãos, seguir a Cristo é abrir mão de todas as coisas que nos prendem nesse mundo e dia após dia caminhar passo a passo em direção a Cristo. Meus irmãos, seguir a Cristo é ser discípulo. O que é ser discípulo? Discípulo não basta simplesmente dizer, eu faço parte da escola, eu escutei a sua palavra e eu guardei ela no meu coração. Não, seguir a Cristo é andar passo a passo com Ele. Ser discípulo é isso. Semana passada eu comentei com vocês o radical dessa palavra lá no original do grego, que era matex, que é a ideia de andar nos seus passos, andar nas suas pegadas, seguir todas as suas pegadas. Deus tem para nós isso. Ele nos convida, através de Cristo, para que nós possamos seguir. E o final, estaremos com Ele. Meus irmãos, seguir a Cristo é ser discípulo de Cristo verdadeiramente, na sua essência. A essência do discipulado é seguir indistintamente a Cristo, dia após dia. Não há um dia de descanso, hoje eu não vou seguir, deixa eu seguir amanhã. Eu sigo a Cristo nos domingos, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu sigo ao meu chefe, no sábado eu tenho um dia de descanso e no domingo eu volto a seguir. Não, não é assim. Seguimos a Cristo 24 horas por dia. Somos discípulos do Senhor 24 horas por dia. Seguir a Cristo é cumprir um chamado. O chamado de ir e anunciar o evangelho a toda e qualquer criatura. Agora, vamos pensar uma coisa interessante. Nós olhamos um pouco o evangelho, nós vamos ver que o seguir a Cristo na vida daqueles 12 discípulos se deu por etapas, porque na hora que eles aceitaram a Cristo e começaram a andar com Ele, Jesus chama eles e diz, olha, agora vocês vão às aldeias de 2 em 2 e vão pregar o evangelho, vão anunciar o reino de Deus. Eles foram lá e anunciaram, e ficaram maravilhados que enquanto eles anunciavam o reino de Deus, pessoas eram curadas, os doentes eram literalmente sarados, os endemoniados eram libertos. Eles ficaram maravilhados. Olha, nós temos o poder só em falar do reino de Deus. Mas Jesus olhou para eles e disse, olha, isso é pouco. Vocês não sabem o que vocês vão fazer coisas ainda muito maiores. Porque o chamado de Deus não é só para fazer aquilo que nós podemos ver, mas é para fazer aquilo que nós não imaginamos que Deus fará através de nós e por nós. Quem segue a Cristo cumpre um chamado diário, dia após dia, de anunciar. E esse chamado é maravilhoso, que quando a gente olha na vida desses apóstolos, a gente vê claramente que somente lá em Atos, a partir do Pentecostes, é que estavam plenos para fazer. E quando depois do Pentecostes, foi uma explosão. Antes eles anunciavam que 2 em 2, meio time das pessoas, acontecia algo diferente.
mas do Pentecostes em diante, quando eles foram revestidos do Espírito Santo de Deus. Então, a partir dali, eles tiveram intrepidez. Eles avançaram, sem medo, sem vergonha, sem nada que os prendesse a esse mundo, ao ponto de que, quando houve aquela discussão lá em Atos 6, sobre a questão das coisas da igreja, eles disseram, não, olha só, vocês vão votar em pessoas que vão estar olhando as questões materiais da igreja, mas nós vamos estar focados na oração e no ensino da palavra, porque isso é o mais importante. Meus irmãos, o que é o mais importante na sua vida? O seu chamado a Cristo ou as demais coisas que estão se secundando? Se seguimos a Cristo, o mais importante é o chamado. E as demais coisas sempre serão complementares, serão acrescentadas a nós. Meus irmãos, seguir a Cristo é fazer discípulos. O nosso chamado é para fazer discípulos. A palavra de Deus nos fala, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O nosso chamado não é só para esse tempo, é para todo o tempo. Não é para o hoje, mas é para a eternidade. Meus irmãos, começamos o dia que aceitamos a Cristo e não podemos parar dia após dia, caminhando, 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 sempre. Como igreja do Senhor, não podemos nos acomodar diante das dificuldades, mas seguimos, porque seguimos a Cristo. Ele não se acomodou nem mesmo diante da cruz, porque quando a morte tinha tragado, ele disse, eu vencerei a morte, e venceu. E por Cristo nós vamos vencer todas as coisas, inclusive a morte. Por Cristo, para a glória dele seja manifesta em nós. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Seguimos a Cristo. Não seguimos a qualquer outra coisa. Seguimos a ele, o Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Não basta saber intelectualmente o que é seguir a Cristo, mas seguir a Cristo é continuar o trabalho que Deus propôs em Jesus como salvação da humanidade. Somos chamados para isso. Nossas vidas, na medida que aceitamos o chamado de seguir a Cristo, quando ouvimos aquela voz, vem, segue-me, e dia após dia nos prontificamos a seguir a Cristo, fazemos isso. Vivemos para Ele, em tudo que fazemos. Então, se eu estou no meu trabalho, eu estou seguindo a Cristo. Se eu estou na escola, eu estou seguindo a Cristo. Se eu estou no meu lazer, eu estou seguindo a Cristo. Se eu estou em casa com a minha família, eu estou seguindo a Cristo. Seja onde eu for, estarei seguindo a Cristo. Jamais andarei só. Estarei com Ele todos os dias, a cada instante. Então, por isso eu posso fazer a vontade dEle em todo tempo, em todo lugar. Porque eu estou com Ele e Ele está comigo. Eu sigo o Mestre e o Mestre está comigo. Amém. Aleluia. Meus irmãos, o convite de Jesus chegou a este jovem e assim suscitou uma série de inquietações interiores. Assim como em cada um dos discípulos e até hoje, popularmente, todos aqueles que escutam a sua voz. Aqueles que escutam a voz do Senhor, vem, segue-me. Cada um de nós que está aqui nessa manhã, cada um de nós que em algum dia escutou, cada um de nós que dia após dia é chamado para tomar as decisões. Inquietações brotam em nossa mente, questões surgem em nosso coração, mas aqueles que seguem ao Senhor ficam firmes no Senhor. Meus irmãos, o chamado é o mesmo. Vem, segue-me. A diferença não está no chamado entre cada um de nós. A diferença é a reação. O jovem, lá de Mateus 19, 22, ele disse, não, eu não vou seguir a Cristo. Os discípulos disseram, sim, eu vou seguir a Cristo. E você? O que diz nessa manhã? Vai continuar dizendo sim? Ou vai abrir mão, como fez o jovem? Meus irmãos, o chamado é dado. A reação é sua. Que Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe os irmãos. E Deus faça com que nós possamos responder certo a esse chamado. Tenhamos a reação correta. A reação de fazer a vontade de Deus. De se colocar à disposição. Ser boca do Senhor. Ser ouvido do Senhor. Ser os olhos do Senhor. Ser as mãos do Senhor. Os pés que caminham e levam a palavra de Deus são os seus, os meus. Sejamos esses. Sigamos a Cristo dia após dia. Vem, segue-me. Seja esse o nosso falar àqueles que ainda não conhecem. E dia após dia, quando essa voz interior botar dentro de nós, que a dúvida esteja distante de nós. E venha a certeza.
eu vou continuar seguindo a Cristo. Não importa o que esteja acontecendo, não importa onde for, seguirei ao meu Senhor. Amém?